Seja bem-vindo a mais um podcast do Único Podcast. Gente, muito obrigada por você que tem se inscrito no canal, por você que tem acompanhado. Algumas pessoas vêm e me falam que está acompanhando. Eu fico muito feliz porque todo começo de projeto a gente fica assim, será? Quem será que vai me Exatamente. ouvir? Quem será que vai abrir, ficar se dedicando um tempo para ouvir as pessoas que eu trago aqui? E isso tem acontecido, mas claro, pela glória e misericórdia do Senhor que nos usa, né, Amém. pastor? E estamos aqui para honrar o nome dele, para falar dele e para que você fique aqui com a gente, se transforme, que tenha uma Amém. renovação na sua vida. Todos os temas que eu trouxe aqui até hoje, todos foram de extrema importância, testemunhos. Então, fique com a gente, se inscreva no canal, você que é novo, acabou de chegar, se inscreva, ative a notificação, que aí o canal vai estar sempre avisando você. Eu vou colocar aqui para você o arroba do Instagram, para você também seguir a gente lá. Eu coloco alguns cortes dos nossos podcasts lá, coloco algumas coisas, reflexões que eu tenho também. Que legal. Então nos acompanhe, você que é novo, já encaminha também esse podcast para quem você sentir no coração depois que você ouvir. E hoje, gente, para falar de um tema que eu sempre falo que são temas importantes, quando a gente vem falar de Deus, tudo é importante, né, É pastor? verdade. Sobre a saúde mental, gente. Sobre a saúde mental. Estamos no mês de maio, em que nós falamos da saúde mental, então nem era planejado. O pastor faz 2 meses Exatamente. porque a gente está tentando alinhar aqui o dia, porque é a correria, né, gente? E deu certo dele vir no mês de maio para falar desse assunto que ele estuda muito, né? Sabe bastante aqui para trazer informações para nós. E, gente, o assunto é saúde mental porque vivemos num mundo, gente, de excesso de informações, crises emocionais, burnout, depressão, diagnósticos. E isso surge dúvidas, né, de como a gente cuidar da saúde mental sem esquecer da fé, do que a palavra de Deus nos diz sobre isso, né? Porque Deus, quando ele nos criou, gente, ele já criou tudo perfeitinho, Exato. tudo certinho para que venha a acontecer e a ser como tá na palavra dele, né? E hoje eu convidei o pastor Walter, da Igreja Batista, esposo da Thalita e pai do Tomás e do Benício. Isso mesmo. Pastor, muito obrigada pela tua presença. Eu que agradeço, Carol. Uma alegria estar aqui com você. Foi um prazer estar com vocês. Oramos e trabalhamos e ansiamos de coração que esta seja uma grande oportunidade para você que sofre com questões mentais ou conhece alguém que sofre, tenha de fato recursos sérios, fundamentados para lidar e desfrutar de tudo aquilo que Deus fez por nós. Eu lembrei de um texto bíblico agora, posso citar? Com certeza. Não tem como, né? O nosso coração se enche de alegria, porque quando a gente abre em João, capítulo 10, nós temos duas verdades contrastantes. Primeiro, que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Tudo. A doença emocional, física, espiritual, mental, sei lá, uma junção, né? Sim. Mas, nesse mesmo capítulo, o Senhor Jesus nos diz que ele veio para nos dar vida e vida abundante. E essa vida abundante não é só a vida física, é a vida emocional, é a vida espiritual, é a vida mental. Então, entender isso de forma profunda e ao mesmo tempo verificar que a ciência diz algo que as escrituras já falou há muito tempo é muito rico. Então, tem coisa boa demais, independente se quem nos ouve é cristão ou não. Sim. Porque as bases científicas vão mostrando as evidências de tudo aquilo que a gente vai conversar. Com certeza, com certeza. Pastor, você falou da vida em abundância, né? Hoje, quando a gente descobre o nosso pai, quem ele é, a gente descobre o quão amado nós somos por ele, né? É verdade. E eu tinha uma crença antes, você falou da vida em abundância, eu vou entrar rapidinho nesse tema. Eu tinha uma crença, mas será que eu mereço isso? Mas será? Merecedores não somos, né? Mas a graça dele e misericórdia nos alcança. Mas hoje eu vivo assim, Senhor, eu sei que o Senhor quer o melhor pra mim. Amém. Mas me ajude a buscar, me ajude a estar na tua presença, porque eu sei que o Senhor me ama e o Senhor quer o melhor, quer uma vida em abundância, tanto espiritualmente, primeiramente, Exato. né? Quanto emocionalmente, cuidando da nossa mente, né? Então você que está nos assistindo é amado por Deus. Amém. E Ele quer uma vida abundante pra você também. E que esse episódio aqui possa ajudar você de verdade mesmo, né? Porque traremos a palavra de Deus, que é tudo na nossa vida, né, Amém. pastor? Eu queria que você começasse falando, pastor, sobre o seu trabalho na igreja, Ótimo. que é muito importante, que tanto é que está alinhado aí com o assunto, e sobre a fundação que nós estávamos conversando aqui antes. Ótimo, muito bom. Então, falando um pouquinho do trabalho na igreja, eu sou um dos pastores da primeira igreja batista aqui em Piracicaba. Eu tenho trabalhado como pastor já há 17 anos. Em todos esses anos, eu amo aconselhamento. Porque o aconselhamento bíblico, que lá fora é chamado de terapia, né? São vários tipos de terapias hoje aprovados até mesmo pelo SUS. Ele trata a essência, ele trata o coração. Então, na igreja nós trabalhamos com as pregações, com os estudos, com toda a administração, cuidado, zelo pelas pessoas, mas uma área que eu sou profundamente apaixonado é o aconselhamento bíblico, porque ele ajuda a pessoa
pegar as verdades que ele está entendendo e aplicar de forma, de fato, execuível na sua vida, no seu dia a dia. Então, esse é um pouquinho do meu trabalho na igreja. A gente trabalha com todos os públicos, né, de crianças a idosos. Sim. E a fundação, ela nasceu, na verdade, como uma tentativa de ajudar pessoas que se desenvolveu em um projeto e acabou virando fundação. Bem rapidamente, nós íamos ajudando as pessoas com questões que, normalmente, alguns cientistas chamam de doenças mentais, e eu prefiro dizer questões de saúde mental. Eu acho que é melhor, é mais profundo o entendimento dessa forma. Mas às vezes a gente pegava pacientes já dopados com remédios, crianças dopadas, ou pacientes catatônicos e precisávamos de médicos, né? Um neurologista, um psiquiatra, para estabilizar esses pacientes. E uma vez que estabilizava esses pacientes, nós tínhamos acesso a comunicar-se com eles e tudo mais. Às vezes crianças com atrasos cognitivos, no desenvolvimento como um todo, então você precisava de um bom psicólogo também para trabalhar ali aspectos que, desenvolvendo a criança, a gente também conseguiu um diálogo mais adequado com a criança. Enfim, quando nós nos percebemos, nós já tínhamos os profissionais da saúde, vários conselheiros bíblicos e as pessoas todas trabalhando junto. E Deus fazendo coisas incríveis na vida das pessoas. Pessoas que já haviam recebido inúmeros diagnósticos e só estavam piorando, a cada dia mais dopadas, crianças inclusive com aspectos de boca aberta, babando. E aí nós vimos os profissionais sérios da saúde trabalhando, retirando os medicamentos, verificando esses diagnósticos. E neste caso, por exemplo, não havia diagnóstico de doenças mentais, havia outros diagnósticos, mas não de doenças mentais. E a gente vê essa transformação. Enfim, nasceu a fundação, aprovado pelo nosso Ministério Público, como Fundação Escape, Serviços de Saúde Integrada. Então nós oferecemos para aquele que não pode pagar e nós oferecemos para aquele que pode pagar um tratamento de saúde mental, de todas essas questões emocionais à luz das escrituras, com autoridade total na palavra de Deus. Então, todos os nossos profissionais da saúde, direto ou apenas indicação da fundação, eles estão alinhados com as escrituras. E isso é maravilhoso, porque aí a gente trabalha não apenas nos sintomas, que a gente gosta de usar uma nomenclatura que uma psiquiatra que nos ajudou muito citou lá. Nós não trabalhamos só nos sintomas, nós trabalhamos na fonte, na raiz do problema, que é diferente de você secar gelo. Secar gelo é você estar sempre tentando resolver algo, mas por mais que você seque, a água continua saindo do gelo. E quando você vai para a raiz, e a raiz ela tem raiz espiritual, como você disse, Deus nos criou, nós temos um propósito, e quando esse propósito, a razão de existir, ela é alinhada, todas as outras coisas submetidas a caminhos seguros da palavra de Deus, que tem direção para todas as nossas questões emocionais e mentais, aí muda tudo. E é claro que medicamentos, os profissionais são recursos que são dádivas do Senhor, sim, se bem usadas e se submetidas à palavra de Deus, porque senão pode até ser o oposto, né? O inverso. O inimigo, às vezes, trazer isso como uma forma de piorar, né? Exato. Quando você fala de um medicamento sendo usado errado, ou eu vejo muito casos de depressão em que a pessoa não consegue sair daquilo, daquela medicação, por mais que, não é querendo ser negligente, né, gente, mas por mais que seja importante, mas tem gente que toma do jeito que quer, como quer, porque tá naquele vício preso àquilo, né, pastor? Então, é complicado. E quando a gente fala da fundação, que nós falamos da luz da Bíblia, hoje eu queria que você falasse um pouco do que você com certeza trabalha aí na igreja com as ovelhas e também na fundação, que são os antídotos, né? Que você fala muito, inclusive eu assisti um vídeo dele, depois eu posso deixar o link aqui para as pessoas assistirem também, em que você traz quatro, né, antídotos. Isso. E eu queria que você falasse um pouco deles, começando pela alegria, né, que você comenta. É interessante porque a palavra de Deus, ela nos orienta com tudo aquilo que a gente precisa ter para viver uma vida saudável, emocionalmente. E quando as nossas emoções elas estão corretas, não são só as nossas emoções, mas também todo o nosso ser. E o físico, ele acaba reverberando isso. Mas Filipenses capítulo 4, versículo 4 até o versículo 8, nos dá aí pelo menos 4 antídotos. Existem outros, mas eu acho que esses são aqueles que estão mais claros. E o primeiro é a alegria. É uma ordem bíblica de Deus. Alegre-se sempre no Senhor, está dizendo ali. Alegre-se no Senhor. Então repete a orientação. Alegre-se no Senhor. Novamente vos digo, alegre-se no Senhor. E é tão interessante porque quando você vê isso, mas não faz sentido, uma pessoa depressiva, uma pessoa ansiosa, uma pessoa deprimida, sei lá, como se alegrar? Mas essa alegria, ela não está baseada na circunstância, ela não está baseada nos sentimentos que você está vivenciando no momento. Ela está baseada em uma âncora que é o caráter de Deus. Por isso, alegre-se novamente no Senhor. O Senhor é a razão da nossa alegria. A despeito das circunstâncias, a despeito dos meus sentimentos momentâneos e circunstanciais,
eu tenho uma esperança eterna. Eu tenho a certeza de um caráter inalterável, diferente de tudo, de nós inclusive, que mesmo tementes a Deus falhamos, erramos, Deus não falha, Deus não muda. Então, fundamentar a minha alegria nele me dá essa capacidade. Então, é decidir me alegrar por algo muito maior do que o que eu estou sentindo ou passando, mesmo que seja fisiológico, porque existem depressões fisiológicas, mulheres, né, questões hormonais e tudo mais, não é tão simples, existe uma complexidade. Mas, ainda que seja fisiológica, se você não trata esse outro lado, será que realmente está tendo um tratamento? Ou você está tratando, de repente, apenas uma das partes, ou então talvez só os sintomas? Então, essa alegria, ela é protetiva. E até no vídeo eu cito que, neurocientificamente, lá eu explico esse processo, quando nós sorrimos, ainda que mecanicamente, né? Eu até brinco no vídeo e eu faço cara séria e, de repente, aquele sorriso amarelo, né? Sorriso, é. Ainda que um sorriso obrigatório. O nosso corpo foi projetado por Deus. E quando nós sorrimos, existem descargas no nosso cérebro que vão nos fazer bem e já vamos melhorar, ainda que em um pequeno nível, a nossa alegria. Então, essa decisão de se alegrar e apoiar a alegria em Deus é algo que a gente trabalha no aconselhamento bíblico, nas terapias bíblicas, é muito legal, porque a gente consegue ir mostrando para as pessoas, à luz das escrituras, que na verdade ela está triste porque o foco dela está errado, porque a expectativa dela está errada, ou porque ela está apoiando-se em um sentimento, e o sentimento muda, então eu não preciso me apoiar no que eu sinto, né? E As a gente emoções, trabalha. no caso. Exatamente. As emoções, elas precisam ser submetidas a uma verdade. Não a verdade do que o mundo está me dizendo, nem a verdade do que eu sinto, mas a verdade de quem Deus é, do que eu sou nele. Você começou a falar nisso, né? Nossa identidade, a certeza de ser amado, a certeza de ser cuidado. Sim. E isso muda tudo. Sim. Então, essa alegria é um dos grandes protetores. Você sabe, pastor, conheço um casal que, não sei se eles me assistem, mas se eles me assistirem, eles vão vir falar comigo. Eles, infelizmente, há anos atrás, eles perderam a filha. Ai, que dor. Eles têm um filho e a filha. A mãe estava dirigindo, veio uma abelha, a mãe se assustou e bateu num poste. A menina veio a falecer e o filho ficou, né? E ela também. E a partir daquele dia, eles passaram a não acreditar em Deus. Porque como um Deus tira minha filha de mim? Como um Deus permite isso, né? E eles são uns casais próximos, assim, dos meus pais. E eu peço a Deus que Deus me dê a oportunidade de um dia conversar com eles, assim. Porque a mulher tem buscado em coisas que eu vejo, o marido nem buscado mais quer. Ai, que dor. Porque deu um desânimo muito grande, né? Um trauma muito grande de que Deus é aquele que tirou. E fazem anos e anos eles Ai, que dor. pensam assim, né? Então, quando a gente fala da alegria, nesse caso, que uma pessoa, ela tá assim, tão traumatizada, tão fria, como que a gente começa a trabalhar uma pessoa Excelente assim? pergunta, excelente pergunta. É interessante porque a alegria, ela não é fundamentada apenas na pessoa de Deus como um escapismo. Ah, alegre-se porque você é de Deus. Não é um sentimento, não é um escapismo, né? Não é tratar isso de forma irresponsável, mas é conhecer a Deus. Quando nós conhecemos a Deus e nós conhecemos as Escrituras como um todo, nós entendemos algumas verdades que são pilares de sustentação da vida, nos melhores e nos piores dias. Me permita sair um pouquinho com um exemplo para voltar nessa resposta. Eu moro numa casa muito boa, graças a Deus, e eu nunca imaginei que poderia estar soltando 2 azulejos. E o banheiro do quarto dos meninos, ele é muito alto. E aí eu entrei no banheiro, dando banho nos meninos, eu avistei que tinha 2 azulejos e eles estavam bem no rumo da porta e é bem alto, os azulejos são bem grandes. Quando eu olhei aquilo, eu me desesperei, eu falei, meu Deus, se tivesse caído na cabeça do Benício, o Benício tem 2 anos de idade, Meu Deus. eu não consigo dimensionar a gravidade do que isso poderia acontecer. Mas como viver e como enfrentar perigos que a gente nem consegue dimensionar, como uma abelha quando você está dirigindo, ou azulejos que soltam, imagina? Graças a Deus eu vi, retirei, já foi consertado isso, mas como lidar com isso? Como lidar com essas perdas? É um conhecimento real de Deus. O Senhor Jesus nos diz que neste mundo nós teríamos aflições. Nenhum momento o nosso Deus, ele prometeu para nós paz circunstancial neste mundo. Ou não sofrer com perdas, ou não adoecer fisicamente. Muito pelo contrário, o Senhor Jesus nos alerta, ele disse, olha, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas antes de dizer tem de bom ânimo, eu venci o mundo, ele diz, neste mundo vocês terão aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci. A nossa vitória não é circunstancial. Eu morro de dó desses pais, e agora eles vão entrar na minha lista de oração, porque esses pais, eles não conhecem a grandiosidade da vida eterna e de que nós estamos aqui de passagem. E quando nós não entendemos que o caráter de Deus é bom, mesmo quando as circunstâncias me fazem, com as minhas emoções e as minhas afeições distorcidas,
equivocadas, questionar as pessoas e questionar a Deus de forma equivocada muitas vezes, eu realinho todas essas verdades a quem Deus é, segundo as Escrituras. Na terapia bíblica, nós ajudamos a pessoa a entender tudo isso à luz das Escrituras. Então, o foco da alegria errado, fora de uma base sólida, é recolocado em uma base sólida. E a pessoa, então, ela descobre uma alegria que não é circunstancial. Ela descobre uma alegria que não depende nem mesmo das emoções e nem mesmo dos seus próprios afetos, né? Vamos pegar uma outra área totalmente distinta. Uma pessoa sexualmente, com questões sexuais divergentes, distorcidas. Isso tem acontecido demais. Demais, porque vivemos em um mundo caído, né? Onde as propostas elas são enganosas e cada dia numa tentativa uma após a outra. Como pode, né? Eu tenho familiar que já viveu sexualmente totalmente distorcido, se relacionando com pessoas do mesmo sexo, vivendo a sexualidade distorcida, e que, ao ter conhecido a palavra de Deus, não tem como eu vou ser feliz, né? E então tá bom, depois de tentar ser feliz no pecado, se destruiu, rendeu-se a Deus. Depois de render-se a Deus, falou, tá bom, então eu nunca vou me casar, nunca vou me relacionar, vou ser feliz obedecendo a Deus, porque essa é apenas uma área da minha vida. E quando a pessoa decidiu obedecer a Deus, Deus veio ressignificando. Deus veio transformando até os afetos que eram distorcidos, Deus restaura a imagem e semelhança. Então a imagem e semelhança perdida de Deus em nós, ela começa a ser restaurada. Seja alegria, sejam questões sexuais, não é um processo fácil, não é um processo com uma oração miraculosa, um jejum miraculoso, ainda que sejam muito importantes os jejuns e as orações. Sim. Existem batalhas espirituais, né, por trás de tudo isso. Lembrei agora de 2 Coríntios, que nos fala que nós temos que levar todo o pensamento ao Senhor, porque se levanta contra nós muitas batalhas espirituais e levantes de pensamentos do inimigo. Só desculpa. Imagina. Nesse versículo em que nós sabemos que o inimigo não ouve os nossos pensamentos? É uma boa discussão essa, porque a Bíblia ela diz que somente Deus é onipresente, onipotente, Sim. onisciente. Então eu não sei se necessariamente nesse versículo, porque fica uma especulação. Na teologia nós costumamos usar uma proteção, que é quando nós falamos e se, já não é seguro. Porque tudo aquilo que é claro, o Senhor já revelou e está claro na Bíblia. Então eu não sei te dizer e eu prefiro não correr esse risco, mas o que nos é claro a Bíblia diz que somente Deus é capaz de estar em todos os lugares, ver todas as coisas e saber todas as coisas. Provavelmente os nossos pensamentos. Porque quantas vezes eu não quero que o inimigo saiba de alguma coisa, eu faço em pensamento. Exatamente. Você tá falando do pensamento, gente, é importante, eu acho isso. E é assim, é um Deus que você fala, meu Deus, que falou em pensamento, não falou com ninguém. E vem a resposta, né? É maravilhoso. É maravilhoso, é incrível. Mas pode ir. Não, na verdade eu acho que, pelo menos esse ponto, né, das proteções, né, que a palavra de Deus nos dá e que a neurociência fundamenta, né? A neurociência explica, não tenho tempo aqui para colocar, mas nós temos vários princípios neurocientíficos que mostram isso. Inclusive, que quando nós repetimos um comportamento, seja um comportamento só num pensamento, ou um comportamento com ações e reações, ou só um ambiente que eu esteja, nem é um comportamento, é um ambiente que eu estou, um ambiente, de repente, ruim, né? Cheio de poluição, ou um ambiente saudável, tudo isso molda o nosso cérebro, cria as conexões, cria todas as questões sinápticas de que vão ser favoráveis ou não. Então, a Bíblia também, porque quando a gente propositalmente se alegra no Senhor e se fundamenta nele, essas conexões elas vão se tornando mais fortes. E aí aquilo que de repente era um domínio de uma depressão, de uma crise, você começa a enfrentar de uma forma diferente. E a cada dia melhor, seja na sexualidade, seja em um sentimento, isso vai melhorando, melhorando, melhorando a cada dia mais. É incrível. Sim. Você falando, né, e eu lembrando do casal, quando eu entendo, pastor, que é o que você falou, quem Deus é na minha vida, para quem Ele me criou, eu começo assim, sabe, pastor? Eu falo assim, gente, que nem hoje. Vamos falar um exemplo, para falar de exemplo mesmo. Eu ia receber 2 amigas aqui cedo, só pra gente fazer uma oração aqui, e eu tava meio atrasada, eu ia atrasar se eu não chegasse antes. Eu passei e eu vi o carro dela, eu acho que era o carro dela. E eu consegui passar e ela ficou no farol. E eu tô falando isso por quê? Porque eu falei assim, nossa, o farol, ela ficou, dá tempo de eu ir, é o tempo de eu conseguir atravessar aqui, chegar na minha casa, entrar e tá lá pra receber ela. Na hora veio, gente, Deus, ele é tão, assim, poderoso, soberano, que eu falei, gente, é um detalhinho, assim, que eu fui e ela ficou. Aí você entende, assim, que a gente vai vendo o agir de Deus, os detalhinhos. Eu falei, Deus, não deixa eu atrasar pra chegar em casa. E de repente o carro dela fica, e eu... Então, assim, eu falo, Senhor, os detalhinhos, mas de repente o farol fechou porque outra pessoa
poderia acontecer alguma coisa, é um livramento. Sim. E eu começo a ter essa dimensão, pensar nessa dimensão Sim. de Deus, como ele é soberano, ele tá no controle de tudo, e como ele me ama, e como ele faz as coisas por mim, por você, que eu começo a me alegrar no Senhor, mesmo quando as coisas, as circunstâncias, as consequências não estão, né, assim, propícias para que a gente... Mas você vê, assim, que é uma soberania, um controle tão grande, em coisas pequenas, em coisas grandes. Hoje eu falei, Senhor é maravilhoso. Ela ficou e eu fui, deu tempo. Mas, assim, às vezes nem era só por isso, mas era para uma outra pessoa. Mas você pode perceber. Se você não percebesse esse cuidado de Deus, você não desfrutaria. Você não desfrutaria dessa alegria. Quantas vezes eu preciso de uma vaga porque eu estou com uma necessidade? Às vezes a gente não se atrasou por imprudência, mas por algum episódio que aconteceu. Sim. Nossa, olha, eu preciso tanto de uma vaga, Senhor. Aí vem a vaga. Me prepara, exatamente, falando, não é possível. Deus me presenteou e Deus, ele faz isso. É interessante que olhando para as histórias de Jesus, quando ele esteve aqui na Terra, a história nos mostra isso, não só a história bíblica, mas a história, nós vemos isso. Quantos milagres Jesus realizou para que o poder de Deus fosse evidenciado e a fé fosse desenvolvida no coração das pessoas e o evangelho fosse pregado. E nós cristãos também precisamos desses toques, desses milagres, dessas percepções para nos lembrar do sobrenatural. Sim. Porque apesar de sermos sobrenaturais, né, sermos seres espirituais, melhor dizendo, nós vemos um mundo comum. E às vezes a gente se distrai e se perde. E aí Deus vem com essas graças, com os nos detalhes, lembrando. Né? A gente fala, eu falo os detalhes. E quando eu entendi o que era glorificar Deus, é nisso. Incrível. Nesses detalhes, né? Exatamente. Da vaga. Porque não só material. Sim. Mas assim, em todos os momentos que ele tá no controle de tudo, eu falo assim, meu Deus, por que tem dias que todos os faróis estão abertos, tem dias que parece que nenhum fica aberto, você sai no mesmo horário, e aí você vai contemplando, você vai falando, Senhor, é pra tua graça, você sabe de tudo, se era pra ter fechado o farol, eu me atrasei, Exatamente. E você começa a contemplar esse Deus, a entender essa soberania, né, esse controle, e alegrar nele. Exatamente. Né? Que eu acho que, falando, gente, um exemplo... Então, assim, né, comum, mas que é verdade. Sim. Porque as pessoas vivem hoje muito na pressa e os detalhinhos estão ali, né? Exato. Que é um Deus de detalhes, né, pastor? Exatamente. E eu queria falar, que eu comecei falando, na verdade, da geração, viver, todo mundo tá nessa ansiedade, emocionalmente, todo mundo meio perdido, depressão. E você fala sobre a mansidão, que daí vem a alegria, depois vem a mansidão, né? E o que significa ser manso, pastor? É incrível isso, porque... Dentro desses antídotos, né, o primeiro é a alegria e o segundo, a palavra mais clara no português é a mansidão. A Bíblia ela foi escrita na grande maioria em grego e hebraico, nós temos uma tradução. E a palavra ali no original é muito interessante nesse versículo, porque não fica tão claro para nós. Né? O versículo diz assim, Efésios 4, de 6 a 8, de 4 a 8. O versículo fala que a gente deve se alegrar sempre no Senhor. Novamente vos digo, alegre-se sempre no Senhor. E aí a sequência desse versículo fala que a sua moderação seja conhecida diante de todos. E essa melhor palavra pra gente é essa... Você usou a palavra que agora eu esqueci, falei moderação, você citou? Mansidão, obrigado. A mansidão é a melhor tradução. Porque essa mansidão não tem nada a ver com aquela pessoa passiva, com aquela pessoa indiferente. Que aceita tudo. Que aceita tudo, exatamente. Nem mesmo aquela que é levada pelo emocionalismo. Porque essas experiências com Deus, até essas que nós conversamos aqui agora há pouco sobre a alegria, elas são experiências pessoais, mas não necessariamente fundamentadas na palavra. Sim. Agora, quando a minha alegria é fundamentada no caráter de Deus, revelado nas Escrituras, quem Ele é, quem eu sou e o propósito dele, tudo o que acontece é interpretado dentro disso. E aí a mansidão é uma consequência, porque a mansidão é eu me submeter como criatura, sabendo que eu só sou uma criatura limitada e que Deus é transcendente. E aí eu me submeto não a um Deus carrasco que me dá ordens impessoais, mas ordenanças que, na verdade, são pessoais, de um relacionamento, de um Deus que ama, de um Deus que cuida, de um Deus que preserva. Tá, mas um Deus que preserva permite um filho morrer nessa situação? Ou um filho nascer com um espectro ou com uma doença? Pera. Vivemos em um mundo que jaz no maligno, caído. E Deus interfere neste mundo caído por escolhas nossas, inclusive, com graça, dando o seu próprio filho para nos resgatar dessa desgraça e dessa desesperança. Para tudo perfeito aqui, não. Para tudo perfeito na eternidade. Mas aqui eu tenho a presença dele que já venceu, a graça dele que me dá suporte, por isso eu posso me alegrar a despeito da circunstância. E aí essa atitude de paz, de mansidão, ela é uma atitude que se submete às dores, ela se submete às perdas, ela se submete aos desafios, às injustiças que nós sofremos, injustiças no mundo espiritual, quantos ataques do inimigo, injustiças de seres humanos que às vezes estão em nome de Deus, mas frágeis, com pecado nos atacando, ou às vezes nada em nome de Deus, realmente na maldade.
Mas essa certeza de que Deus usa todas as coisas. E aí tem um versículo muito mal colocado, e as pessoas usam em momentos errados, né? Que é Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se a gente ficar só com ele aí, a gente pode cair naquele emocionalismo, Vamos fazer né? tudo porque Exatamente, Deus, tudo coopera. tudo coopera e Deus é E aí como que a maravilhoso. gente responde para uma pessoa que acabou de perder um filho, numa ocasião como essa que foi citada aqui, que tudo coopera? Isso causa uma revolta, Sim. mas entender os versos posteriores, os versos anteriores, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, a fim de nos moldar a imagem e semelhança de Jesus. Então aqui Deus usa até as perdas, até as dores, para nos conformar à imagem de Jesus. O manso que se deu de forma como calado, né, como uma ovelha calada, né, que foi entregue ali, né, um cordeiro mudo, quando na verdade teria poder para destruir todos aqueles que estavam fazendo aquilo com ele, mas ele se entrega por amor para que pudéssemos ser salvos. Então esses entendimentos vai me colocando no lugar que eu devo estar. E eu não tento assumir o controle, nessa ilusão de que nós temos o controle de alguma coisa, porque quem tem o controle é Deus. E se eu não posso entender, eu me submeto, na certeza de que o caráter de Deus bondoso e amoroso não muda, e que se alguma coisa está complicado nas minhas emoções e nas circunstâncias, eu vou entender à luz das Escrituras. Então é essa alegria que eu me submeto a ter, e eu desenvolvo, vou criando então todas essas sinapses. E aí quando a gente olha também para a mansidão, a mesma coisa. Quando uma pessoa ela se entrega a um confronto, a uma tentativa de controle, interno ou externo, porque tem aquele que ele não fala, ele não esboça de repente uma reação de ira, de braveza, mas dentro ele está se consumindo, ele está consumindo as pessoas, né? É só uma personalidade diferente lidando com a mesma circunstância, sem de fato tratar na causa. Agora, quando eu pego todos esses meus sentimentos, dou nomes a eles, como os salmistas faziam, apresento eles ao Senhor, e depois de apresentar, questionar ao Senhor, questionar a circunstância, o Senhor não está me ouvindo? O Senhor não viu quando eu estava dirigindo essa abelha, o possível acidente? É justo, é lícito questionar ao Senhor. Mas os salmistas sempre terminam os salmos, dizendo: Deus, eu não sou nada, eu não sou ninguém, o Senhor é santo, o Senhor sabe de todas as coisas, e a verdade é que o seu amor é inquestionável. Então, passar por esse processo de troca é ter essa mansidão. Não é uma mansidão passiva, não é uma mansidão ilusória de um sentimentalismo, mas é uma mansidão que reconhece quem Deus é, quem nós somos, e um plano soberano de Deus eterno que faz sentido. E aí, quando a gente alinha cada uma dessas coisas, todo o nosso ser vai desfrutando. E aí, de novo, volta naquela questão que a neurociência ensina, da neuroplasticidade. Se eu desenvolvo um comportamento da tristeza repetitivo ou da não mansidão repetitivo, tudo isso lá, os caminhos neurais vão ficando maiores. E a cada dia eu vou ficando mais descontrolado, mais triste. E aí, se eu faço o oposto, cada dia eu vou tendo mais controle. É lindo porque a Bíblia, ela diz em Efésios 4:4, o que a neurociência diz hoje, famosa atualmente, né? Mas a Bíblia diz: despojai daquilo que é ruim, daquilo que é mal, e tem uma lista das orientações, e revestir do que é bom. E também tem essa lista. A neurociência diz isso, né? A minha esposa é fisioterapeuta. E é muito interessante, porque quando alguém perde o movimento, o que o fisioterapeuta faz? Ele faz mecanicamente. Sim. Porque quando o fisioterapeuta está fazendo isso mecanicamente ali, o cérebro ele vai pegando esses sinais e ele vai criando novamente. Não é só no físico, isso é em tudo. E a Bíblia já nos diz de forma tão clara essa possibilidade de transformação. De transformação. A Bíblia... uma vez eu ouvi um pastor o pai da minha amiga é pastor. E ele falou uma coisa que, nossa, é muito verdade. Eu tava ainda no início, eu falei, é verdade, poxa vida. Fui em coach, fui em tanta coisa, não desmerecendo, tá? Claro, cada um tem seu papel. Sim, mas ele fala, todos esses ensinos, o que a ciência fala, o que os coach falam, frases motivacionais, vêm da palavra. Exatamente. Vem da palavra. Tá tudo aqui. A ciência só tá descobrindo tardiamente aquilo que a Bíblia já diz. Só tá falando assim, gente, é isso aqui, mas não, né? Mas eu tenho uma frase aqui que eu anotei: ser manso não é ser fraco, é ter força suficiente para não ferir. Uau. Porque é o que você falou, a gente pega as nossas emoções, às vezes a pessoa não xinga, mas lá dentro ela tá alimentando aquilo. E porque assim, pastor, quando a gente tem a mansidão, eu achei importante essa frase, porque realmente a gente fere quando a gente não tem essa mansidão. Exato. Nós ferimos nós e ferimos ao outro, né? Exatamente. Então, não é ser fraco. Porque quando a gente fala, seja manso, na cabeça da pessoa fala, aceitar tudo. Não falar nada, não é isso. Mas é lidar com aquilo, né? Saber quem somos em Cristo e lidar com aquilo. E você comentou de mapear.
Sim. As emoções. Seriam as emoções? Eu queria que você contasse um pouquinho Ótimo. sobre o que é o mapeamento. Então, dentro dessas pérolas, dentro desses recursos para cuidar da nossa saúde mental, da exaustão, do desgaste e tudo mais, nós falamos sobre alegria, nós falamos sobre a E mansidão. lembrando que tá tudo num versículo em Filipenses. Exatamente. São Filipenses 4, de 4 a 8, nos dá tudo são isso. 4 Exatamente. frases. 4 versículos com É. quatro preciosidades para nós, né? Sobre o mapear é muito importante, porque eu preciso dar nomes, eu preciso reconhecer, eu preciso organizar os meus sentimentos, os meus afetos, as minhas revoltas, os meus questionamentos. A psicologia, ela estrutura isso com diversas ferramentas. Mas a Bíblia, ela trata isso de uma forma tão simples. É o dar nome, é o verificar. Quando Filipenses 4, versículo 8 está nos dizendo, pensa em tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é excelente, tudo que é digno, tudo que é boa fama, são 8 palavrinhas ali, ele está dizendo que eu preciso fazer uma peneira com a minha mente. Então, peraí, é verdade? Estou ansioso. Vamos pegar o seu exemplo. Deus foi gracioso, permitiu que na sua soberania a pessoa ficasse, você chegasse antes como era o seu desejo de receber bem, etc, Sim. etc, né? Não deixar a pessoa na porta, enfim. Detalhinho, sim. Supomos que de repente fosse o contrário. Como que nós lidaríamos com aquela ansiedade circunstancial sua dentro do carro? Atrasou, algum imprevisto aconteceu, ou erramos em alguma coisa, eu na minha rotina, você na sua, cada um na dele, né? Sim. Atrasamos. Como que eu lido? Peraí, é verdade que vai ser um problema muito grande eu atrasar um pouquinho? É verdade que essa pessoa vai ficar extremamente desconfortável? Porque às vezes é uma pessoa extremamente de boa. Vai falar, nossa, eu vou estacionar o carro com calma. Ah, olha que legal, olha a vista desse lugar, né? Sim. Mas a gente fica pensando em verdades não peneiradas. A gente não consegue organizar isso. O versículo 8, que é o último ponto que eu já estou dizendo, né? Eu pulei o versículo 6 de propósito, ele dá essa categorização. Mas o versículo 6, ele se antecipa, porque uma coisa vai completando a outra. Ele diz que eu tenho que apresentar a Deus todos os meus pedidos, as minhas ansiedades, as minhas preocupações. Você apresentou diante de Deus e Deus permitiu que acontecesse como você gostaria. Se fosse diferente, o fato de você apresentar isso diante de Deus já tira de você a preocupação. Quando nós não apresentamos, quando nós não organizamos isso, o que acontece? Essas coisas elas vão somando. Aí ficou um desconforto, ficou uma frustração, ficou uma chateação, ficou uma preocupação daquele pequeno atraso. Aí você sobe de repente para o apartamento, e aí no apartamento você lembra que você não pediu a comida que deveria pedir, ou que não... Tem dias que... Exatamente, e aí as coisas elas vão se somando. Agora quando você apresenta, nossa Deus, eu tô frustrado, porque já atrasei, queria ter chegado antes, não pedi a comida, ou a comida não chegou, você já entregou. Você já dialogou consigo mesmo, você já sistematizou, você já organizou. E sabe que vem uma paz? Porque você entregou. E aí Exato. seja feita a sua vontade. Aí quantas vezes eu tô contando hoje que deu certo. E assim, detalhe, eu não sei se era minha amiga, porque era igualzinho o carro dela. Eu poderia, não sei, ela nem tá chegando, mas pra mim, o que você tá falando, né? Deu tempo, eu fui, ela ficou e deu tudo certo. Mas assim, quando não dá certo, é o que você tá falando, é entregar. É entregar. E eu venho, nosso Senhor, não sei porquê, mas não deu certo. Mas o Senhor sabe de tudo. Exatamente. Né? Somos criaturas. Somos criaturas. Esse Tá dia eu tudo atrasei bem. pra pegar meu filho na escola. O portão até 4h15, eu cheguei 4h25. Eu fui, meu Deus. O portão já fechou. Daí eu pensei, Caroline, a escola não vai deixar o menino na rua. Tá tudo bem, são 10 minutos. Falei, Senhor, eu entrego você, abre esses faróis. Tava dando tudo errado? Tava, mas eu tava entregando ao mesmo tempo. Sim. E eu fui eu mesmo acalmando. Não, mas a escola já falou, quando atrasar muito assim, elas vão esperar, né? Claro, Então é a questão da entrega, né? É. E é a questão de mapear. exatamente. E eu queria que você falasse mais um pouquinho do mapeamento. Por exemplo, uma pessoa, esse casal, perdeu a filha. O mapear deles começa algo profundo, né, pastor? O que seria, assim, para uma pessoa que está passando por uma dificuldade muito grande agora? Como que seria esse mapeamento para ela? É muito interessante, porque se a pessoa ela não tiver um relacionamento com Deus e o conhecimento da palavra, com muita tristeza e aperto no coração, não existem tantas ferramentas práticas que eu consiga dar desse mapeamento. Porque o que acontece? Quando a pessoa reconhece o Criador, né, ela entende o Evangelho, ela vive essa identidade como filho amado, ela tem a condição de olhar para essas circunstâncias e apresentar diante de um Criador que ela confia. Diante de um Senhor, que é Senhor e que estabelece todas as coisas, que é soberano, até sobre as catástrofes, mas ela conhece esse Deus relacional e não apenas esse Deus que ela está vendo das circunstâncias. Então, quando ela apresenta, seja essas questões pequenas, ou deixa eu pegar um exemplo muito pesado, né?
Eu estive em 2 velórios de crianças muito novas, né? Uma das crianças não tinha nenhum ano de idade e morreu com um acidente, não morreu com uma doença. O pai, a mãe e a criança sofreu acidente. Os pais sobreviveram e a criança morreu depois de alguns dias. Imagina eu no velório respondendo perguntas para o pai e para a mãe a respeito disso. Como responder? Só que esses pais, eles têm um relacionamento com Deus. E naquela hora eles estavam em crise, com 1000 questionamentos de si mesmo, de Deus, da história, do pecado, da justiça, do diabo, das pessoas. Mas eles têm um relacionamento com Deus. Então, quando eles apresentam diante de Deus, eles apresentam como salmista, que esboçam seus sentimentos, esboçam seus questionamentos, mas se permite ser redirecionado pela palavra. O que a palavra diz que Deus é, não que os meus sentimentos ou as circunstâncias estão tentando me dizer que Deus é. Então essa pessoa, o meu conselho para essa pessoa sobre mapear é a necessidade de um conhecimento. Por isso que na Fundação nós oferecemos esses tratamentos terapêuticos, porque lá a gente ajuda quem não conhece as Escrituras, conhecer as Escrituras e o Deus das Escrituras, e a gente oferece uma proposta. Olha, nós não vamos oferecer aqui um tratamento terapêutico que vai tratar os sintomas. Porque nós não queremos gastar o nosso tempo e não queremos gastar o seu tempo só com sintomas, porque os profissionais da saúde podem fazer isso bem feito. Nós queremos tratar a raiz, e para tratar a raiz você precisa conhecer Deus e o Deus das Escrituras e vice-versa. E aí então esse relacionamento de entrega, então não é a circunstância, não é o sentimento, não é o que eu tenho ou deixo de ter, né? Mas é um entendimento muito mais profundo. Mas de forma bem prática, para aquele que está começando a conhecer a Deus, ou quem sabe está buscando a Deus agora e vai encontrá-lo neste momento, é você dizer, é você desabafar, você dizer para Deus exatamente. O versículo 6, ele diz exatamente isso, né? Ele fala sobre a necessidade de nós oferecermos a Deus tudo que nós estamos sentindo. Então, apresente a Deus todos os seus sentimentos. Então, vomitar, como salmistas, o que eu estou sentindo, como eu estou, neurocientificamente falando, isso já é um tratamento enorme, né? Quando a gente vai para esse processo maior, é muito mais completo. Mas desabafa, coloca. Só o fato de você dar nome, colocar, falar para Deus e apresentar, você já organiza, você já mapeia. Sim. E na grande maioria das vezes você percebe, opa, minha preocupação está descabida, minha ira está descabida, ou eu estou tentando controlar o não controlável. Seja alguém que acredita em Deus ou não, a verdade é, eu controlo alguma coisa? Não. Se eu não controlo nada, é melhor então eu ter racionalidade para administrar a situação como ela é e não como eu gostaria que ela fosse, e pronto. É claro que eu acho muito pobre, é muito limitado não ter Deus e não ter a palavra de Deus, porque você para por ali, administra o circunstancial e fica sem sentido. É que eu vejo muito assim, quando a pessoa não conhece esse Deus tão maravilhoso, presente, né? Fica muito no eu, né, pastor? Fica muito no eu, eu vou ter controle, eu vou me acalmar porque eu preciso ter controle, pra isso não sair da minha... Mas por que eu preciso ter controle? Porque eu sou amada, porque Deus tem um propósito nisso. Não tem como, né? Não ter esse Isso Deus. É confortador demais, é curativo demais, né? E aí esse mapear, ele tem um significado que não é só circunstancial. Eu não vou organizar meus pensamentos, meus sentimentos, porque vai me fazer bem para resolver essa minha crise. Mas eu vou organizá-los porque tem um propósito maior e eu vou ter uma cura completa aqui, né? Sem falar, que foi o que eu falei com a minha amiga hoje aqui no momento de oração que nós tivemos, sem falar que a sua dor, quando você tem uma dor, uma dor ou qualquer coisa assim, mas você passa por aquilo, você tem ela usou a palavra autoridade. É verdade. Pra falar sobre aquilo, porque é aquela coisa, você nunca vai saber o que o outro passou se você não tá passando por aquilo. Exatamente. Mas quando uma pessoa sabe, assim, é um caso parecido, uma traição. Sim. A outra que passou, ela vai poder te ajudar. Exato. Então a sua dor vira testemunho, você passou por aquilo, você entendeu que Deus permitiu aquilo, não que ele queria, mas que ele permitiu por um processo pra você passar por aquilo, pra que às vezes você tivesse uma dor restaurada, para que você restaure e ajude outra pessoa. Exatamente. Né? Porque o que o meu pastor falou aqui do dia que ele veio no podcast, não é sobre nós, é sobre o outro, é sobre Deus, né? Isso muda tudo. Muda tudo. Então quando a gente começa, né, a pensar assim, a entender esse Deus maravilhoso, grandioso, muda tudo. Muda tudo. E você falando de tudo isso, a gente falou da alegria, nós falamos da mansidão, nós falamos de mapear as nossas emoções, e agora nós vamos para o alimento da nossa mente, pastor. Esse eu falo que todos os dias um desafio. O que vai deixar, o que a gente vai alimentar nossa mente e o que não. Exatamente. Como que a gente fala? Que é em Filipenses também. Filipenses também, que agora é o versículo 8 que eu tinha citado, né, das palavrinhas. Que ali é uma peneira. Ali, na verdade, é a oportunidade de você passar por um filtro. Então eu vou filtrar o que eu penso. Consequentemente, eu vou filtrar o que eu sinto. Porque o que eu penso conduz o que eu sinto. Minhas emoções, minhas afeições, elas têm muito a ver com aquilo que eu estou pensando. Então, quero fazer uma pergunta, tá, gente? Ótimo. Às vezes é só dúvida também. O pensamento, a gente vai existir, certo? Sim. Mesmo que a gente não queira. Mesmo que a gente não queira.
A gente vai Porque tem umas dividir... coisas que a gente pensa que eu falo, nossa, mas por que eu tô pensando nisso? Exatamente. A psiquiatria, a psicologia fala do pensamento furtivo, né? Até aqueles pensamentos rápidos que a gente pensa, sei lá, se jogar debaixo de um caminhão. Mas não a pessoa que projetou, vou me matar. Mas a pessoa tá ali do lado e, como que eu pensei isso? Eu nem quero tirar minha vida. Esses pensamentos que não fazem sentido, rápido. Mas é o alimentar isso, né? Então, A gente tá exatamente, essa é a questão. Ao que eu vou dar vazão? Seja um pensamento furtivo, que é esse mais louco, ou um outro pensamento. Vamos de novo pegar a questão do atraso, né? Estou atrasado, quero que Deus me dê a vaga, ou quero que Deus abra o semáforo, etc, Sim. etc. Enfim, né? Quer que Deus faça um monte de Exatamente. coisa. E tá tudo bem, a gente Sim. pode pedir ao Sim. Senhor um relacionamento e ele pode se manifestar dessa Sim. forma também. Mas esse entendimento mais profundo de e quando Deus não fez? Porque muitas vezes ele não vai responder positivamente a isto. Como eu vou lidar com isso? Aí é passar por essa peneira. Peraí, a primeira peneira fala sobre a verdade. Então eu estou ansioso por uma coisa que... Mas peraí, meu filho vai ficar inseguro na escola? Não. Eu não faço isso sempre, é uma vez ou outra. A escola tem uma estrutura para dar suporte para isso. No último caso, a escola me ligaria para o meu esposo, Sim. daria todo o acesso. Então, pronto, é verdade. Normalmente, e aí a outra sacada é incrível, né? A Bíblia toda, ela fala sobre esse Deus de paz e de vida e do inimigo, né? Que é a morte, que é a desgraça. E esse contraste entre trevas e luz, ele cabe aqui também. Porque a verdade não é só a verdade em si. Não é a minha verdade ou a sua verdade, mas a verdade da palavra de Deus, a verdade fundamental. Diferente desse mundo relativista, não é a verdade. Então, quando eu olho para algo, eu olho para a palavra de Deus, eu olho para quem Deus é, eu olho para a circunstância, pera. Se eu não sei se é ou não é, eu não vou alimentar, eu não vou nutrir esse pensamento. Então, Deus, eu estou desconfortável porque eu não queria estar atrasado. Eu estou desconfortável porque tem essa circunstância. E aí, o que eu faço? Não controlo. Quem controla é o Senhor. Deus, por favor, toma conta. Entrega. Se não é a questão da verdade, né? Então, ansioso, quantas pessoas sofrem com ansiedade? Vou ser traído. A gente falou aqui, né, sobre alguém que sofre isso. Ou meu filho vai se acidentar. Ou eu vou me acidentar. E as pessoas, elas vão vivendo por inverdades. E o diabo, ele é o pai da mentira. Ele é o acusador das nossas almas. Então, ele vai jogando setas, que alguns chamam de setas. Então, estou usando essa nomenclatura para ficar claro para quem pensa assim. Outros vão usar o nome de que ele usa as mentiras, os enganos. As brechas. E tudo isso vai confundindo. Agora, quando eu vou ao Senhor, ao Espírito Santo, esse relacionamento com Deus, guiado pela palavra, não por sentimentalismo, mas sim vivenciado numa relação, tudo isso vai se organizando entre verdade e mentira, entre luz e trevas. Sim, eu queria que você até citasse isso. Quem não tá entendendo nada que a gente tá falando, mas tá nesse vídeo. Glória a Deus. Amém. O Espírito Santo tá te conduzindo aí, você às vezes nem sabe. Exatamente, fica aí. Fica aí. Mas assim, a pessoa fala, nossa, mas como que eu vou na verdade? Como eu sei qual é a verdade de Deus? Como saber? A palavra escrita. Lê aqui. Exatamente. A Bíblia, ela é a revelação de Deus. A própria Bíblia diz que Deus se revelou através de homens. A própria Bíblia, ela mostra que diversas vezes Jesus citou as Escrituras, dando autoridade a ela. Nós temos um livro aqui, que é uma junção de vários livros, né, a Bíblia, vários autores, escrevendo num período de mais de 1.500 anos, assuntos extremamente polêmicos, sem internet, sem telefone, sem carro, sem avião, pessoas que nunca se viram, sem se contradizer, se completando. Isso é sobrenatural e que se vê até hoje, né? Então, a pessoa entender que este não é um livro comum, mas que ele é a palavra de Deus e que Deus se revelou assim, e Deus histórico em Cristo Jesus, por diversas vezes a citou e tudo mais, nos dá essa base, esse Deus que se revela através das Escrituras. Né? Por exemplo, eu tava atrasada. Aí eu falei, Senhor, tome conta, eu tô atrasada, mas a escola tá lá, vai cuidar do meu filho. Daí eu lembrei, não andeis ansiosos. Eu tava ansiosa, eu tava na avenida, eu ia chegar em 5 minutos, por que ficar tão ansiosa? Tava tudo... Falei, Senhor, você ia sofrer à toa. Eu sofri à toa. E esses pensamentos que eu comentei, às vezes é isso, sabe? Ah, mas se eles deixarem meu filho na rua, você acha que vai deixar meu filho na rua, gente? Que escola que faz isso? São esses pensamentos malucos, mentirosos, falsos. Pra que você tenha ansiedade. Exatamente. Você às vezes correr, bater o carro. Isso. Acontecer uma coisa pior. Imagina. Gente, então assim, tá tudo aqui. Agora você falou uma coisa importante, você citou o versículo 6, né, de Filipenses, capítulo 6. Acho que eu falei algumas vezes Efésios, mas é Filipenses, tá? Então me perdoem. Se, no vídeo eu citei Efésios, é Filipenses. Uma vez Efésios, então me perdoe. Isso, Filipenses, capítulo 4, de 4 a 8. Vamos Efésios também, alguma coisa tá falando lá. É porque Efésios, capítulo 4, tá nos falando sobre o vestir e revestir, e aí eu confundi um com o outro, né? Mas enfim, Filipenses, capítulo 4, tá nos mostrando, o versículo 6, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, apresente diante de Deus as vossas orações, súplicas, gratidões.
Então, todas essas mentiras que a gente começa a acreditar, essas ilusões do inimigo, essas distorções de Satanás, começam a se dissipar com a verdade da palavra de Deus, na relação da oração, na relação da verdade da palavra de Deus. É incrível. É incrível. Você tá me falando uma pessoa que eu conheço próxima, vou mandar um vídeo pra ela, vou falar que eu falei dela, ela vai saber. Falou esses tempos aí. Então, eu só agradeço a Deus. Porque olha só, eu acordo todo dia, tenho minha vida, eu só agradeço. Aí ele fez um comentário, eu nem peço nada, porque eu não peço, porque olha pra mim, olha pra minha vida. Às vezes eu faço as coisas meio assim, meio errada, então eu nem peço nada, eu só agradeço. E aí eu olhei pra ele e falei assim, você pode, tem que agradecer, gratidão é tudo, né? Agradecer, mas por que você não pede? Exatamente. Ele te ama, você tá falando sobre isso, né? Exatamente. Você acabou de falar, e por que você não pede pra Deus? Porque ele quer te ouvir. Eu falei isso pra ele, eu falei, ele quer te ouvir, ele é o nosso pai, que pai que não quer ouvir do filho? Qualquer que seja, né, pastor? Exato. Quando você fala apresente pro Senhor, eu acredito que seja apresente pro Senhor todas as coisas. O que é pouco pra você é muito pro outro, o que é muito pro outro é pouco pra você. E Deus conhece o seu coração, Deus sabe o que você precisa. Gente, quando eu me libertei disso, dessa falsidade do inimigo de que eu não tinha que pedir, porque eu também era assim. Olha só. Chegou uma fase da minha vida, eu falei, mas eu vou pedir? Imagina, não preciso pedir nada pra Deus. Olha esse Deus maravilhoso aí. Já tô acordada, tanta coisa que ele já me faz, não vou pedir nada. Mas a Bíblia diz também, peçam e serão atendidos, Exatamente. né? O que for da vontade dele. Eu comecei a pedir, gente, coisa tão assim, né? Que seria mim, trivial, né? Que pra mim era pouco, mas poxa vida, não era. Era o que eu precisava. Sim. E Deus sabe. Agora, se for da vontade dele, se for o que eu realmente precisava, Sim. Ele vai saber. Então, senti de falar isso porque tem muita gente, pastor. Não, foi incrível você falar isso. Eu agradeço a Deus, mas eu não peço nada, porque, nossa, imagina eu pedir. É uma distorção de quem Deus é e de quem nós somos. Deus é provedor. A oração modelo que Jesus ensinou, ela começa, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, e começa a pedir cada uma das coisas, em cada faceta da vida. Por quê? Porque Deus é provedor. E Ele não é um provedor mau. Nós somos pais, né? Você é mãe, eu sou pai, né? Eu sou esposo, minha esposa. Gente, a gente quer dar de tudo do melhor para os nossos filhos, e não é uma questão de peso, é uma questão de gratidão, a gente se alegra. Pecadores, limitados, falhos como somos, nós somos assim, imagina o Deus criador e sustentador do universo. Então, a relação de pedir não é uma relação de obrigação, é uma relação de desfrute, de relacionamento, né? Totalmente diferente. E com certeza, o que for da vontade dele, o que for melhor para você. É muito interessante, Carol, porque quando a gente volta para essa parte de pedir todas as coisas e muitas de peneirar... pessoas também interpretam, né? Não é necessariamente só o pedir as coisas que eu quero, mas o que eu estou sentindo. Deus, eu estou ansioso, como eu lido com essa ansiedade, eu estou pensando isso. Esse é um pensamento verdadeiro, é um pensamento que te glorifica, é um pensamento correto, é um pensamento justo, é um pensamento puro. É uma relação de comunicação, não é apenas de pedidos, mas uma relação de ele alinhar os meus pensamentos, meus sentimentos, minhas afeições, quem ele é, quem eu sou e tudo mais. Sim, né? Alinhar com o que ele quer e você começa... E aí, sabe o que é? Quando eu começo a orar tudo, eu falo, nossa, não era nada do que eu pedi, mas não é que tá melhor assim? Exatamente. Não é que Deus agora nos conforma, faz sentido. né? Eu falo, Jesus, há um mês atrás eu pedi aquilo, mas por que eu pedi aquilo? Não ia dar, na verdade, não ia... Senhor, agora sabe uma de pergunta tudo. Pra você. Vamos virar o negócio aqui. Se você não tivesse pedido pra Deus, porque a gente tá avaliando Filipenses 4, de 4 a 8, né? O 4 é da alegria, depois o 5 é a consequência dessa alegria, dessa paz. E quando a gente chega no versículo 6, apresente a Deus. E quando a gente não apresenta? E quando a gente não faz? Se você não tivesse apresentado, Deus não fez o que você queria, nem era o melhor que você estava pedindo. Mas eu te pergunto na real mesmo, não como uma pergunta retórica. Se você não tivesse pedido a Deus no caminho, ansiosa para encontrar o seu filho, ou essa outra questão que está aí no seu coração, o que você teria sentido, como você teria ficado? Meio perdida. Na verdade. Eu não ia saber se aquilo era para acontecer ou não. Por exemplo, na hora que eu pedi, tira a minha ansiedade de chegar lá. Se eu não tivesse pedido, eu acho que eu ia continuar ansiosa. E eu não ia saber eu não ia ter o conhecimento que aquilo era de Deus, porque quando eu pedi, ele tirou. Ou seja, você estaria norteada pela não verdade. Pensa em tudo que é verdadeiro. Que é a primeira palavrinha do versículo 8. Quando nós nos relacionamos com Deus e com a palavra de Deus, Ele tira as mentiras, os enganos. De novo, trevas é mentira, é engano. Verdade é luz. A luz da palavra de Deus, ela brilha com a verdade, trazendo de novo quem Deus é, quem nós somos e aquilo que é bom. Então, quando eu estou apresentando algo diante de Deus, uma ansiedade, seja o que for, a luz brilha. E ilumina. E você falou uma coisa, um ponto-chave. Vamos supor essa pessoa que falou que não pede, porque ela não se acha... merecedora, justa, digna, necessitada. Se ele nunca pedir, como é que ele vai saber... como que eu comecei a pensar aqui, como que ele vai saber se aquilo era ou não a vontade de Deus, se ele não pediu?
de modo geral, essa pessoa nem vai refletir se era ou não era, e mais, essa pessoa vai, a cada Ficar com a dia, inverdade. ficar com a inverdade e tendo um desconhecimento de Deus. Sim. Porque o que acontece? Quando eu oro, eu peço, ele vai me instruindo pela palavra que a gente lê, que a gente alimenta cada dia com a palavra, nos cultos e tudo mais. O Espírito Santo na oração vai conduzindo a oração pela verdade da palavra, e eu vou tendo essa direção da verdade. Mas não só a direção da verdade, um conhecimento do caráter de Deus, um caráter de um pai amoroso, que deseja suprir as necessidades do seu filho, que deseja cuidar do seu filho mesmo quando o pedido não é atendido. Quer ver um exemplo muito interessante? Jesus está prestes a ser crucificado e ele ora ao Pai que, se possível, Deus afastasse dele aquele cálice. E Deus não afasta. Aquele cálice foi necessário para que nós fôssemos perdoados, para que alguém pagasse o preço da nossa condenação. Só que qual que é a grande diferença? Ele apresentou ao Pai. Então ele tinha a presença do Pai e a certeza de que o Pai estava cuidando, mesmo quando o cálice precisava ser enfrentado. Agora, quando eu não apresento ao Senhor, eu não me lembro, eu não me recordo da verdade de que, por maior que seja a dor que eu estou passando, Deus é justo e Deus é bom mesmo quando eu não entendo. E depois que passar a dor, eu vou entender. Sim. E aí Jesus, nesse mesmo contexto, é uma oração incrível, né? Que ele fala que ele suportou a cruz pela alegria que estava proposta. A alegria de nos ver salvos, a alegria de nos ver reconectados com Deus. O pecado fez separação, Romanos 3:23 fala que o pecado separa o homem de Deus. Então, o perdão em Cristo nos reconecta. A alegria dele nos ver reconectado com o Pai nessa relação de pedido, de necessidade, de paternidade, de desfrute, de alegria, de cuidado, mesmo em um mundo caído, cheio de dificuldades, fez ele suportar a cruz. Então, quando nós nos relacionamos com Deus com pedidos e orando segundo a palavra e sendo direcionado pela palavra, a gente vai entendendo essas verdades, essa luz vai brilhando e a gente vai enfrentando as coisas com uma dimensão de verdade, de luz, e não de pensamentos e sentimentos falsos, enganosos, furtivos. Quer ver um exemplo bobo? Um casal briga e os dois saem chateados, aí vão pro emprego e encontram lá no emprego um príncipe, uma princesa cheirosa, bem arrumado, sorrindo, né? Em verdade, mentira, ilusão. Por que você continua com ela? Exatamente. Olha com que ele? sorriso você tem aqui, olha lá, né? São inverdades, né? Porque não existe relacionamento que não tenha discussão, que não tem como, impossível. Mas naquele momento, se você acredita naquela inverdade, você pode ceder. Então, eu estou dando um exemplo bem esdrúxulo aqui, né? Exagerado, mas quantas outras coisas como semáforo, atraso, essa relação com Deus. Os pequenos que eu falei. Eu trouxe essa questão do semáforo, né? Da questão que eu achei. Falei, nossa, Deus, obrigada, ela ficou, eu vim. Mas você vê como é uma coisinha pouca, mas pra você ver que é uma relação. Uma relação. E aí as pessoas falam, mas como se relacionar com Deus? Gente, eu falei pra ele hoje, falei, Deus, a minha amiga ficou, coitada que ela ficou, amiga, não é que eu queria que você ficasse presa no canal, mas eu precisava que você ficasse pra mim poder vir e te receber. Mas é isso, é o relacionamento, é todo tempo que tá falando, conversando. Às vezes eu falo assim, às vezes eu não tô pensando em nada. Eu falo, nossa, deixa eu falar com Deus, né? Exatamente. Não tô pensando em nada, deixa eu conversar com ele. E pra finalizar, pastor, teve um vídeo que eu fiz uma reflexão esses dias no meu Instagram. Uma conhecida repostou um vídeo de uma influencer falando que a gente não pode ser solitário, que a gente não pode se afastar das pessoas porque elas não são igual a gente. Então, um videozinho tão bonitinho, uma influencer tão bonitinha, faz esporte, incentiva as pessoas a ter saúde. Nossa, super legal. Mas você acha que aquilo, uau, você vai nos comentários, todo mundo, você é demais, você arrasou. E ela fala exatamente isso, não se afaste das pessoas porque são diferentes de você. Mas, gente, o Espírito Santo falou pra mim na hora, Carol, não é bem assim. As pessoas não são como nós, mas você tem que estar com pessoas que pensam igual a você, que estão no mesmo propósito. Se você tiver, ela até fala, eu tenho uma amiga, eu não bebo, ela fala, mas eu tenho uma amiga que bebe de quinta a domingo. Eu não vou andar com ela, gente, porque ela é diferente de mim. Meu pai é sedentário, eu não sou. Eu não vou andar com meu pai porque ele é sedentário. Do pai, ela quebrou um ciclo, o pai é sedentário, ela não. Sim. Mas ela honra o pai dela, ela vai continuar falando com o pai honra. dela, porque é o pai dela. Mas a amiga que sai de beber de quinta a domingo, peraí. Será que é uma boa influência, né? Lembrei de Salmo 1. Peraí. Isso aí tá de acordo com a palavra ou não? Isso aí vai te manter perto de Deus? Não vai. Vai afastar, né? Então, assim, olha as brechas, gente, do inimigo, Exatamente. né? Eu lembrei de Salmo 1 porque ele responde isso perfeitamente, né? Depois eu vou querer assistir essa reflexão lá também. Mas já que está aqui, vamos agregar aqui, né? Sim. Salmo capítulo 1 é incrível, porque ele fala que nós devemos meditar na palavra, estar na presença do Senhor de noite, e isso vai gerar em nós diversas coisas maravilhosas. Resumindo aqui, né, para quem não conhece o Salmo. Mas aí fala que não se assente na roda de escarnecedores. Assentar-se na roda de escarnecedores é decidir decididamente, sem necessidade, estar num ambiente onde as pessoas ignoram os mandamentos de Deus.
Então, se eu vou ter um relacionamento muito próximo com uma pessoa que está escarnecendo, que bebe de quinta a domingo, uma pessoa que bebe de quinta a domingo, me faz ter o pressuposto de que valores e princípios estão sendo negociados ali, né? Para a pessoa poder viver essa realidade. Então, estar decididamente com uma pessoa que está ignorando que devo me encher do espírito e não me embriagar com a bebida alcoólica, ela está escarnecendo, ela está tratando a palavra de Deus com desdenho. E com isso ela vive mal, prejudica a si mesma, prejudica a outros. Então eu estou decidindo estar diferente de com quem eu trabalho, com familiares, com amigos. E eu sempre coloco, é diferente, eu vou me juntar com um grupo de pessoas piedosas e eu vou trazer essa pessoa que está bebendo, de domingo a domingo que seja. Eu trago ele para o nosso meio, para que ele veja que existe uma alegria do Espírito que é maior do que a alegria que o vinho pode me trazer, que a bebida pode me trazer, que a droga pode me trazer, que o êxtase de uma balada pode me trazer. Então é o oposto, né? Sim. Eu falo lá, eu comecei a falar, eu nem tinha pensado por esse ponto, mas eu comecei a falar e eu falo que você conviver com pessoas assim é diferente de você permanecer. Mas não que você não possa converter aquela pessoa. Sim. E aí eu até falo, gente, não é se afastar do mundo, porque vão ter pessoas diferentes. Mas você convive com aquela pessoa, você conviver com a pessoa, né, tá ali fora, você vai estar em rodas assim. Mas aí você vai ter a oportunidade de falar de Jesus pra ela, mas você permanecer com aquela pessoa no erro é diferente. Trazer na sua casa, sentar na sua mesa. Então, assim, foi esse cuidado que eu quis trazer. Que legal. Que a pessoa postou esse vídeo, nossa, um monte choveu, é verdade. Todo mundo é diferente, senão a gente vai ser... Nossa, o que vai ser do mundo se ninguém mais se unir com o outro que não é igual? Gente, é muito perigoso. E é sutil, né? É sutil, eu falo isso, o inimigo é astuto, porque não é mais manifestação, gente, tanto. Não, bem menos. É isso aí, esse videozinho dessa influencer bonitinha, a vida saudável, que não bebe, mas falando que é pra você estar com pessoas, qualquer pessoa, porque você não pode ser solitária, qualquer pessoa. Então, e o Salmo, se eu não me engano, pastor, me corrija, não se assente à roda e não ouça os conselhos dos ímpios, né? Exatamente. Então, nem se detém no caminho dos pecadores, você se deter, é permanecer, é o que você falou. Olha. Me lembrei de um outro texto. Quando nós olhamos ali para Gênesis, capítulo 3, diante da tentação de Eva e Adão, quando Satanás, ele tenta Eva, ele diz, o Senhor disse que você não pode comer de nenhum dos frutos? Opa. Perceba a sutileza, usou frutos, usou o jardim, usou as circunstâncias, mas mudou uma coisa, de tudo para um. Aí ela rebate com a verdade. De novo, a verdade de Filipenses 4:8. Pensa em tudo que é verdadeiro, né? Então, verdade. Porque Deus tinha falado. Exatamente. Deus disse, não coma da árvore do bem e mal. Era uma que não podia comer. Satanás trocou uma palavra, de uma para todas. Mas uma única palavra distorceu tudo. Ela rebate com a palavra, mas ela continua, ela se detém no caminho errado. Era para ela ficar falando com o diabo? Ela fica falando num diálogo inadequado, uma conversa inadequada, e aí ela cede. Então esse deter, esse permanecer, acabou fazendo com que ela cede. E aí Satanás foi usando outras distorções, pequenas, sutis, e ela caiu. Mas eu já ouvi sobre isso, né? E assim, ele quis... Como assim? Você pode ter o que ele é. Exatamente. Então, ele vem com aquele poder que o ser humano gosta, né? Daquela sensação de que sedução, pode ser alguém, de que, nossa... Então é sobre isso. Nossa saúde mental, que ela esteja na alegria, na mansidão, nos mapeamentos das nossas emoções e no que nós temos alimentado a nossa mente. Exatamente. Apresentando diante de Deus, colocando diante dele. Muda tudo. Muda tudo. Tem um versículo aqui que ficou aqui, que trouxe pra mim. 1 Pedro 5:7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. E tem uma que diz, Isaías 26:3. Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Amém. Confie no Senhor, que ele é justo e fiel, Amém. A palavra dele é viva e nós só precisamos disso. Amém. Quero fazer um convite então para aqueles que precisam de ajuda através da fundação. Eu ia falar para você deixar para mim, tem algum link que a pessoa consegue acessar? Eu deixo aqui na descrição para você. Ótimo. Vou deixar o Instagram do pastor também, quem queira entrar em contato com você. Com certeza. Se você quiser também deixar um pedido de oração, um nome de alguém, se você não quiser se expor, pode chamar no privado, tá bom, gente? Nós estaremos orando por você. Encaminhe, não se esqueça de encaminhar esse vídeo para pessoas que você sabe que o Espírito Santo colocou no seu coração que precisa ouvir. Amém. Pastor, muito obrigada pela sua presença. Carol. Sei que o dia é corrido para todo mundo, mas a gente, para falar de Deus, a gente dá um jeitinho, Deus prepara e estamos aqui. Que o Senhor te cure, que o Senhor te abençoe, a luz da verdade da palavra de Deus, que toda mentira, que toda ilusão,
que toda confusão que tem sido um peso sobre a sua vida, sobre a vida de qualquer um que ouça, seja dissipado pela verdade da palavra de Deus, no poder do Espírito de Deus. É o nosso clamor ao Senhor em nome de Jesus. Deus ama você, nosso Deus tem um propósito para a sua vida, a verdade é que Ele te ama, mesmo que as circunstâncias digam o contrário, a verdade é que Ele tem um propósito eterno, mesmo quando todas as coisas aqui não fazem sentido. E render-se diante de quem Ele é, esse grande designer, esse grande construtor do universo e da vida, é render-se diante de um Pai de amor, que cuida, que tem propósito mesmo em meio ao pior de todos os caos. E entender tudo isso, reler tudo isso à luz das Escrituras, à luz da Palavra de Deus, te dá vida, te dá total restauração e saúde mental, que é o que tanta gente precisa. Que a gente precisa. É isso, gente. Que a paz do Senhor esteja com vocês. Amém. Muito obrigada Deus por abençoe, estar aqui queridos. conosco. Até agora e até a próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.